Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que bom estar podendo desfrutar juntamente com os santos do alimento diário, né? Depois de tudo que aconteceu, um grande livramento, só tenho que agradecer ao Senhor. Então vamos lá. Estamos na semana 3. Vamos desfrutar da sexta-feira. O tema da semana diz assim: quando sou fraco, então é que sou forte. Vamos desfrutar desse versículo da leitura bíblica. Romanos 1,15 diz: por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho, também a vós outros em Roma. Capítulo 15 de Romanos também, versículo 22 até o 25. Essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitá-vos, mas agora não tenho já campo de atividade nestas regiões, e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos. Amém. O versículo do orário diz assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da misericórdia e Deus de toda consolação. Amém. Título de hoje, sexta-feira: o Deus que conforta os abatidos. Como vimos ontem, Paulo se submetia ao campo de ação que o Senhor lhe determinara. No versículo seguinte, continuam a ser-nos mostrado as ilustrações que o apóstolo sofria, as limitações. Porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. As restrições de Paulo era tanto exteriores, lutas, como interiores, temores. Da mesma forma, somos atribulados por circunstâncias difíceis a nosso redor e por conflitos internos. As pressões são enormes e podemos ficar entristecidos. Todavia, não desanimemos, pois há esperança para nós. Porém, Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito, e não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade, a vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim meu regozijo. Está em 2 Coríntios 7, versículos 6 e 7. Amado leitor, apesar das tribulações, não fique desanimado. Nosso Deus é aquele que conforta os abatidos. Ele nos encoraja a não esmorecer, mas prosseguir. Portanto, em vez de olhar para as situações e pressões, olhemos para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Louvado seja o Senhor. Assim como o apóstolo Paulo, vamos aprender a nos submeter às restrições do Senhor. Paulo deseja ir a Roma para pregar o Evangelho. Todavia não conseguiu. Por que não? Porque estava sob a restrição de Deus. Tempos depois, ele foi para Roma. Sim, mas em cadeias, e lá pregava em sua casa, onde se encontrava em prisão domiciliar. As coisas não saíram como ele planejara. Ele também queria ir até a Espanha, que naquela época representava os confins da terra. O próprio Jesus havia dito aos discípulos que eles seriam suas testemunhas tanto em Jerusalém, como na Judéia e Samaria, e até nos confins da terra. Então ele queria ir até a Espanha,
mas nunca chegou até lá, porque Deus não permitiu. O irmão Watchman, um servo muito usado por Deus, traçou um plano de evangelização de toda a China continental em 20 anos. Ele pretendia criar um exército de evangelistas, saindo das 3 maiores cidades portuárias espalhadas ao longo da costa da China, onde estavam as 3 maiores igrejas, e alcançar o centro do país, de onde sairiam de novo em leque para conquistar o resto da China. Todavia, não pôde executar o plano, pois ficou 20 anos na prisão, como uma semente para que o viver da igreja, o ministério da nova aliança, pudesse espalhar-se por todo o sudeste asiático. Assim, e depois pelo ocidente. O irmão Ni não realizou seu desejo de evangelizar a China em 20 anos. Ele ficou na prisão por 20 anos, pois Deus o restringiu. O irmão Dong também é um exemplo de submissão. Muitos lhe perguntavam se iríamos aos países muçulmanos para pregar o evangelho, e ele respondia o seguinte: de onde Deus nos chamar e onde Deus nos enviar, para lá iremos. Se Deus não nos chamar, se Deus não nos enviar, nós não iremos. O irmão Dong sabia exatamente o que Deus lhe demarcara e não excedia o limite. Isto é tremendo. Queridos irmãos, Deus seguramente demarcou ao irmão Dong a América do Sul, Europa, América do Norte e América Central, África e Ásia. Estamos hoje nesse ministério, portanto, aprendamos a nos submeter às restrições de Deus. Diante de todo esse contexto, qual é a nossa comissão na expansão do Evangelho? Certamente não somos um movimento de massas visando agregar multidões de pessoas superficiais que buscam apenas o Evangelho da prosperidade. Pelo contrário, a comissão que Deus nos deu é uma porta estreita e um caminho apertado. É a palavra profética. É viver a realidade do reino dos céus para fazer a vontade de Deus aqui na terra. Sendo assim, se nos submetemos aos limites que o Senhor demarcou, a cada um de nós seremos abençoados. Pergunta: por que o apóstolo Paulo não pôde ir até Roma e Espanha, embora fosse esse seu desejo? Aleluia! Na leitura de hoje nós vemos como havia uma demarcação, e ainda há na vida de todos nós que somos cristãos, né? Amém pela vida da igreja, amém por tudo que o Senhor tem falado para nós. Aqui na leitura de hoje nós vemos três citações de 3 irmãos que foram muito usados pelo Senhor, mas mesmo sendo muito usados, tendo muitas habilidades, muito encargo, né, um ministério forte para propagação do Evangelho, mesmo assim, esses irmãos tiveram restrições e a sua área de atuação foi demarcada por Deus. Nós vemos o Paulo, né, no início do seu ministério, em toda a sua carreira, a qual Deus propôs para ele de levar o Evangelho até os gentios. Mesmo assim, Paulo, ele foi limitado a fazer a sua própria vontade, mesmo que a sua vontade estivesse de acordo com a vontade de Deus, porque o desejo de Paulo era ganhar mais espaço de propagação do Evangelho e chegar até mesmo à Espanha, que naquela época era considerado os confins da terra, os confins do mundo. Mas Deus não permitiu. Paulo foi levado em cadeias, Paulo foi levado preso,
e o seu ministério teve que ser interrompido por um longo tempo, pois Paulo havia sido preso e levado a julgamento, e nisso ainda passou alguns anos em prisão domiciliar, para só então ser executado e se tornar um mártir. Nós vemos também o irmão Watmani, que queria que todo o país continental, que a China é um país enorme, fosse propagado o evangelho. Até mesmo criar um exército de evangelistas saindo das 3 maiores cidades portuárias para alcançar toda a China. Isso é ruim, irmãos? Isso seria algo negativo? De forma nenhuma. Seria algo extremamente positivo, mas Deus não permitiu. Irmão Watmani passou 20 anos preso por conta do governo comunista de seu país. E o desejo do seu coração não foi realizado, porque a sua área foi demarcada por Deus. Depois disso, nós vemos que o irmão Dong, ele também foi muito usado pelo Senhor, muito usado mesmo, e por diversas vezes foi interrogado se nós não deveríamos alcançar os países islâmicos, os países muçulmanos. Mas nós vemos no irmão uma tremenda submissão a Deus. E ele dizia assim: de onde Deus nos chamar e onde Deus nos enviar, para lá iremos. Se Deus não nos chamar, se Deus não nos enviar, nós não iremos. Muitas vezes nós queremos fazer a obra, por nós mesmos. Muitas vezes queremos ganhar o mundo inteiro. Mas, irmãos, nós somos apenas membros do corpo e servos por meio de quem cremos. Então tudo está de acordo com a vontade e soberania de Deus. Ó Senhor Jesus! Por isso que tem até uma pergunta diante desse contexto: qual é a nossa comissão na expansão do Evangelho? Porque, amados, certamente nós não somos um movimento de massas, nós não somos milhões de irmãos na vida da igreja. Nós somos poucos, mas temos algo que é preciosíssimo, que é a palavra profética, que é um viver de realidade do reino, que é a verdadeira vontade de Deus aqui na terra. Nós devemos sim nos submeter a Deus, mas percebemos que temos um limite que o Senhor demarcou para cada um de nós. E se nós formos obedientes a isso, seremos extremamente abençoados. Que todos os santos tenham uma maravilhosa sexta-feira na presença do Senhor. Amém.